Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a falar sobre a função exponencial, que dará início ao estudo do conteúdo do terceiro bimestre. Então, o que vem a ser a função exponencial? As funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações do cotidiano. Estão presentes em diversas ciências, como na matemática financeira, é utilizado na capitalização de capitais pelo método de juro composto. Na geografia, está relacionado a expressões responsáveis por explicar os crescimentos populacionais. Na química, é utilizado em situações envolvendo decaimento radioativo. Na biologia, está ligado a desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimentos de determinadas plantas. Na psicologia, expressa as curvas de aprendizagem, entre outras inúmeras aplicações. Então, o que vem a ser desculpe, antes de falarmos da função exponencial, nós vamos falar um pouquinho sobre uma lenda que fala sobre o jogo de xadrez, tá? A história do jogo de xadrez é antiquíssima, né, com milênios de existência. Não se sabe ao certo onde ele surgiu. Alguns garantem que foi na antiga Pérsia, outros apostam na Índia ou teria sido na China. Enfim, de todo modo, não é de se estranhar que ao xadrez estejam relacionadas lendas cuja veracidade é difícil de comprovar, devido à sua antiguidade. Para compreender um antigo conto, basta simplesmente considerar que o tabuleiro onde se joga é composto por 64 casas divididas igual e alternadamente em claras e escuras. Diz uma fábula que o xadrez foi inventado na Índia. Quando o rei Shera o conheceu, teria ficado maravilhado com a sua engenhosidade e com a múltipla variedade de combinações possíveis de realizar este jogo. Ao saber que o inventor era um de seus súditos, o rei quis recompensá-lo pessoalmente por sua inteligente criação. Seta apresentou-se então ante o soberano, vestindo-se com muita modéstia, pois vivia graças aos meios que lhe proporcionavam seus discípulos. Seta, quero te recompensar dignamente pelo engenhoso jogo que inventasse, disse o rei. O sábio agradeceu, mas tentou rejeitar a generosidade. O rei insistiu. Sou rico o bastante para cumprir qualquer desejo teu. Diz-me logo, homem, que recompensa desejas e eu te satisfarei. Seta então decidiu. Soberano, que me entreguem um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez. Um simples grão de trigo, contestou admirado o rei. Sim, e pela segunda casa ordene que me entregue 2 grãos, pela terceira 4 grãos, pela quarta 8, pela quinta 16, pela sexta 32 e assim por diante. Basta, interrompeu o rei irritado. Receberás o trigo correspondente às 64 casas do tabuleiro de xadrez, de acordo com o teu desejo. A cada casinha terás a quantidade que pediste, dobrada, porém deves saber que teu pedido é indigno da minha generosidade, e concluiu cheio de cólera. Ao me pedir tão mísera recompensa, menospreza irreverentemente minha benevolência. Em verdade, como sábio que és, deveria ter dado maior prova de respeito ante a bondade de teu soberano. Sai daqui, meus servos te darão o saquinho de trigo que solicitastes. Os matemáticos da corte então trabalharam intensamente para calcular a recompensa de Seta, que ficou esperando na soleira do palácio real. Somente ao amanhecer do outro dia, o chefe da corte solicitou audiência para apresentar ao rei um informe muito importante. Senhor, calculamos escrupulosamente a quantidade de grãos que Seta deseja receber. Resulta uma cifra astronômica, absurdamente gigantesca.
Seja qual for a sua magnitude, interrompeu o rei com altivez, não empobrecerão meus armazéns. Prometi dar a recompensa certa e, portanto, a entregarei. Soberano, agora não depende mais da tua vontade cumprir semelhante desejo. Em todos os teus silos não existe a quantidade de trigo que sugere seta. Tampouco há em todo o reino, e até mesmo todos os estoques do mundo são insuficientes. E arrematou o sábio tomado pelo pânico. Se desejas mesmo entregar a recompensa prometida, ordena que todos os reinos da terra se convertam em lavouras, manda secar mares e oceanos, ordena fundir o gelo e a neve que cobrem os distantes desertos do norte, que todo o espaço seja totalmente semeado e se ordene entregar toda a colheita obtida à seta. Conta-me então, que cifra tão monstruosa de grãos é essa? Suplicou o rei, espantado. Ó soberano, são 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. Apenas para visualizar melhor a verdadeira dimensão dessa enrascada exponencial, o número era o seguinte. Então, esse número que está aí, que nós já fizemos a leitura. Algo inacreditavelmente próximo de 2 elevado à potência 64. Parece muito, pois bem, a recompensa do inventor de xadrez ainda deveria ocupar um volume aproximado de 12.000 quilômetros cúbicos. Um hipotético celeiro para armazenar tamanha quantidade de grãos, com 4 metros de altura por 10 de largura, teria que ter um comprimento de 300 milhões de quilômetros de extensão, ou seja, o dobro da distância que separa a Terra do Sol. Por essas e outras é que o jogo de xadrez é tão incrível em suas múltiplas possibilidades. Essa história foi extraída do livro O Divertido Jogo das Matemáticas, de autoria de Y. Pireman. Então, esse pequeno conto foi apenas para ilustrar como que a gente pode se enganar com os números. E as funções exponenciais vão nos mostrar uma certa grandeza, que a gente pode simplificar os cálculos através do uso dessas funções. Então, vamos, só para ilustrar o conto, vamos fazer alguns cálculos e verificar quantos grãos de trigo deveriam ser pagos por cada casa do tabuleiro. Então, nós teríamos para a primeira casa 1 grão de trigo, que seria 2 elevado a 0. Para a segunda casa, 2 grãos, que é 2 elevado a 1. Para a terceira casa, 4 grãos, que é 2 ao quadrado. Para a quarta casa, 8 grãos, que é 2 ao cubo. Para a quinta casa, 16 grãos, que é 2 à quarta. Para a sexta casa, 32 grãos, que é 2 elevado a 5. Para a sétima casa, 64 grãos, que é 2 elevado a 6. Oitava casa, 128 grãos, que é 2 elevado a 7. Nona casa, 256 grãos, que é 2 elevado a 8. E para a décima casa, 512 grãos, que é 2 elevado a 9. E fazendo os cálculos, nós chegaríamos à 64ª casa, seria 2 elevado a 63, que dá esse número astronômico que aparece aí, que não vou me atrever a lê-lo agora. Somando todos os resultados das 64 casas do tabuleiro de xadrez, encontramos um número, que é esse que aparece em vermelho. Então, seriam necessários toda essa quantidade em grãos de trigo. Então, a definição de função exponencial. De modo geral, se A é uma constante real, A maior que zero e A diferente de 1, chamamos de função exponencial elementar de base A função definida por f de x igual a elevado a x. Então, nessa função, nós vamos ter o seguinte, vamos dizer que é uma função f que pega número real e leva em número real positivo diferente de zero. Então, esse r asterístico mais lê-se real é números reais positivos. Eu não preciso falar que é diferente de zero, porque zero já é
já é nulo, não tem sinal. Então, é uma função que tem um domínio no conjunto dos reais e o contradomínio dentro dos reais positivos. Na função f de x igual a elevado a x, a vai ser a base e x o expoente. E existe uma regra, o a tem que ser positivo, ou seja, maior que zero, e a tem que ser diferente de 1. Então, não pode ser um número negativo, não pode ser zero e tem que ser diferente de 1. Então, para ser função exponencial, isso tem que acontecer. Então, eu não posso ter uma função exponencial que tenha base negativa, que tenha base zero ou base igual a 1. Então, se a gente observar na reta real, eu vou excluir o zero, vou excluir o número 1, vou pegar os números que estão entre 0 e 1 e os números que são maiores que 1. Então, o domínio da função, desculpe, o domínio não, a base a pode estar entre 0 e 1, mas não pode ser 0 e 1, e pode ser um número maior que 1. Então, por exemplo, 0,5, 0,1, 0,4, 3 sobre 5, 4 sobre 7, 1, 2, 3, 7, 10, 20, etc. Qualquer número desses que eu citei pode ser base. Não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser negativo. Então, vamos ver alguns exemplos de aplicação. Verifique se as expressões abaixo são funções exponenciais. Então, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Observe que a base não é 0, a base não é negativa e a base não é 1. Então, isso é uma função exponencial. 2 elevado a x é a função exponencial. F de x igual a 5 elevado a x. A base não é 0, não é negativa e não é 1. Então, também é uma função exponencial. F de x igual a 2 quintos. 2 quintos dá 0,4. Não é 0, não é negativo e não é 1. Então, também é função exponencial. F de x igual a 0,5 elevado a x. É uma função exponencial também, que a base não é 0, não é negativa e não é 1. Agora, f de x igual a menos 2 elevado a x, base negativa. Nós vimos que a base não pode ser negativa, então não é função exponencial. F de x igual a 1 elevado a x, a base não pode ser 1, então também não é função exponencial. G de x igual a x quadrado. Observe que a variável está na base, não no expoente, então também não é função exponencial. Observe que para ser função exponencial, a variável tem que estar no expoente. No caso, o item G não acontece isso. Então, vamos lá. 2. Dada a função f de x igual a 4 elevado a x, determine f de 2. O que é f de 2? A imagem de 2, igual nós fizemos para a função do primeiro e segundo grau. Eu vou pegar, no lugar de x, eu vou colocar 2. Então, eu coloco 2 no lugar do x e 2 no lugar do expoente aqui, que é x. Então, f de 2 fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, f de 2 é 16. B, f de menos 3. Então, nós vamos pegar aqui f de menos 3, vai ficar 4 elevado a menos 3. Então, eu pego o x e substituo agora por menos 3. Nós vimos que 4 elevado a menos 3, expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Inverter a base. Qual que é o inverso de 4? É 1/4. E pegar o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, quando é positivo, eu não preciso colocar o expoente. Isso vai ficar 1 ao cubo, dá 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 4 ao cubo, 64, que é 4 vezes 4 vezes 4. C, f de 0,5. F de 0,5 é igual a 4 elevado a 0,5. Como eu tenho um expoente na forma decimal, nós podemos transformar esse expoente numa fração. 0,5 é o mesmo que meio.
Então, f de 0,5 é 4 elevado a meio. E 4 elevado a meio, o expoente na forma racional, ele pode ser transformado em um radical. Esqueci de falar sobre isso na parte de potência. Mas eu tenho lá 1 sobre 2 no expoente. O 2 indica o índice do radical. Então, eu vou pegar e vou escrever raiz quadrada. Eu vou pegar o 4, colocar dentro da raiz. O 2 vai ser o índice da raiz. O 1 expoente do radicando. Então, quando o índice é 2, eu posso eliminar. E raiz quadrada de 4 elevado a 1 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. D. X tal que f de x igual a 64. Eu quero saber aí, não é f de 64, mas qual o valor que substituído na função, no lugar do x lá do 4 elevado a x, dá 64. O que nós devemos fazer? Eu vou pegar 4 elevado a x e vou colocar no lugar de f de x. Está escrito aqui, ó, f de x igual a 4 elevado a x. Então, eu coloco no lugar de f de x 4 elevado a x igual a 64. Como eu tenho a base ali, eu vou fatorar. Fatorando 4 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. E o 64 fatorado é 2 elevado a 6. Então, eu pego lá, divido por 2, vou dividindo, vou chegar aqui a 2 elevado a 6. Do primeiro lado, nós temos 2 ao quadrado elevado a x. Aplicando a propriedade da potência, vai ficar, eu vou multiplicar 2 vezes x, então fica 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 6. Como eu tenho a mesma base, eu posso cancelar as bases e pegar só os expoentes. Então, eu cancelo 2 e 2, sobra os expoentes. 2x igual a 6. Agora, eu passo 2 dividindo, fica x igual a 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3. Então, a resposta seria x igual a 3. Um último exemplo. Dada a função f de x igual a meio elevado a x, determine f de 2. Então, a mesma coisa, eu vou substituir 2 no lugar do x. F de 2 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, que vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, f de 2 é 1 quarto. F de 3 vai ficar meio elevado a 3. Então, nós vamos ter 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Que vai ficar 1 sobre 8. F de menos 3. Então, vai ficar f de menos 3 é meio elevado a menos 3. Expoente negativo, eu vou inverter a fração. Então, 1 sobre 2 fica 2 sobre 1 e troco o sinal de expoente, fica 3. Isso vai ficar 2 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 vai dar 1. Então, na divisão, eu posso cancelar esse 1 embaixo, que não vai alterar, que vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 1, que me dá 2 elevado a 3, que é 8. X tal que f de x igual a 1 sobre 128. Da mesma forma que nós fizemos no outro, nós vamos pegar 1 sobre 128 e colocar no lugar de f de x aqui. Desculpe, 1 sobre 2 elevado a x no lugar de f de x. Então, vai ficar meio elevado a x igual a 1 sobre 128. Fatorando o 128 dá 2 elevado a 7. Então, vai ficar 1 elevado a x, 2 elevado a x, 1 sobre 7. Que o x eu vou colocar no 1 e no 2 ali. Então, vai ficar 1 elevado a x, vai dar 1 mesmo, que 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. E 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Como está embaixo, usando a propriedade do expoente negativo, eu posso inverter 1 sobre 2. Aí o x passa a ser negativo. E também do outro lado, eu inverto 1 sobre 2. O 7 fica negativo. E aí eu posso cancelar o 1 que fica embaixo. Vai ficar 2 elevado a menos x sobre 1 elevado a menos x, que 1 embaixo vai continuar 1, então eu posso cancelar. Então, vai ficar menos x igual a menos 7. Como está tudo negativo, eu multiplico por menos 1, x igual a 7. Então, nós vimos aí exemplo de como fazer alguns cálculos. E no próximo vídeo nós vamos falar
do gráfico da função exponencial.